Questão 22, UFSC 2002. Leia o texto a seguir com atenção. No esforço para entender a realidade, somos um homem que tenta compreender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, escuta o tic-tac, mas não tem como abrir a caixa. Sendo habilidoso, pode imaginar o mecanismo responsável pelo que ele observa, mas nunca estará seguro de que sua explicação é a única possível. Essas palavras foram ditas pelo cientista Albert Einstein, referindo-se ao caminho das descobertas científicas e extraídas do livro Favaretto, J.A. Biologia, primeira edição de São Paulo, Moderna, volume único, página 2. Em relação à ciência e ao método científico, assinale as proposições ou a proposição correta. Olha, então é o seguinte, antes da gente ir para os comentários de cada quesito, vamos a um comentário importante. Ciência é uma palavra que deriva do termo latim scientia, cujo significado era conhecimento ou saber. Atualmente se designa por ciência todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática baseado em princípios certos. A ciência, em geral, comporta vários conjuntos de saberes nos quais são elaboradas as teorias baseadas nos seus próprios métodos científicos. A metodologia é essencial na ciência, assim como a ausência de preconceitos e juízo de valor. A ciência tem evoluído ao longo dos séculos. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna. Então, indo para os quesitos, vamos comentar cada um. Em relação à ciência e ao método científico, assinale as proposições corretas. Item 1. A ciência pode ser entendida como um contingente aleatório e estático do conhecimento baseado em observação, experimentação e generalização. Olha, esse item ele é falso. Se analisarmos o quesito pelos termos colocados aí, podemos dizer que existe uma controvérsia de significado de ciência. Olha, o termo aleatório significa que é algo que depende das circunstâncias, do acaso, né? E já o termo estático significa algo sem desenvolvimento, sem atividade, paralisado. Vocês acham que a ciência ela é estática? Não, ela é muito dinâmica, não é? A ciência é fundamentada na acumulação de evidências observáveis, empíricas e mensuráveis subordinadas a um determinado princípio de reflexão. A problematização, a coleta de dados através da observação, a experimentação e a formulação e verificação das hipóteses são etapas para o desenvolvimento da ciência. Então, esse item ele é falso. Item 2. Uma vez levantada por indução uma hipótese para explicar um fenômeno, os cientistas fazem uma dedução prevendo o que pode acontecer se sua hipótese for verdadeira. Esse item ele é verdadeiro. Vejamos que nesse quesito temos o termo indução, que significa a ação de levantar uma possibilidade para a explicação de um fenômeno. O item está correto, pois uma hipótese científica é uma proposição especulativa que se aceita de forma provisória como ponto de partida de uma investigação. Então, item verdadeiro. Item 4. Os experimentos capazes de testar as hipóteses formuladas devem lidar com uma parte do problema de cada vez e ser cuidadosamente controlados. Esse item também é verdadeiro. Ele é verdadeiro e autoexplicativo aí, né? Ou seja, experimentações devem ser feitas para testar as possibilidades idealizadas. Para se criar uma teoria de um determinado fenômeno, é necessário que o cientista tenha em mãos todas as etapas do processo de criação desta teoria. As experimentações são fundamentais para isso e devem ser feitas de forma cuidadosa e controlada. Item 8. Confirmados os resultados, eles devem ser publicados em jornais diários, locais de grande circulação para que possam ser analisados e criticados pela população em geral, constituindo-se, então, em leis científicas. Olha, esse item ele é falso. No que se trata da divulgação, podemos dizer que essa divulgação é a descrição de hipóteses, experimentos, dados e discussões de modo que outros cientistas possam repetir o que foi feito. Pensar sobre as conclusões que foram tiradas e usar as informações como ponto de partida para novas hipóteses e testes também é importante.
Os cientistas compartilham informações por meio de publicações, as chamadas revistas científicas, não é? Encontros, congressos e comunicações pessoais também servem, né, de comunicação, de compartilhamento aí de informações. Agora, a questão ela afirma ser analisado e criticado pela população em geral, constituindo-se então em leis científicas. Na realidade, a população em geral ficou muito generalizado, né? Então a gente poderia inclusive tirar essa parte e colocar no meio científico, né? Que ficaria de certa forma mais correto. Então, item 8 errado. 16. As conclusões do método científico são universais, ou seja, sua aceitação não depende do prestígio do pesquisador, mas de suas evidências científicas. Olha, para quem leu esse item antes, para quem respondeu essas questões antes da nossa videoaula, que é, né, o mais correto, acho que ficou uma dúvida aí na cabeça de vocês. Esse item ele é meio controverso, não é verdade? No gabarito oficial, essa resposta é verdadeira. Porém, na vida real, não é bem assim que acontece, né? Em algumas situações, o nome do pesquisador pesa mais do que suas descobertas. E às vezes, as influências, sejam elas financeiras ou por outros interesses, também pesam. Mas fazendo a análise da questão, retirando estas variáveis, né, essa ideia mais crítica, podemos dizer que ela é verdadeira. Então, a soma das respostas corretas seriam, deixa eu voltar aqui, 2, 4 e 16, totalizando 22.